gente. Agora iremos falar sobre o uso de funções na maratona. A gente irá falar o que é uma função, depois falar sobre elas em C++ e daí explicar o uso delas na maratona. Então, funções, eu imagino que a maioria que está vendo esse vídeo já deve saber o que é uma função, né? Mas uma função é simplesmente uma subrotina, né? Ela é um código que a gente pode colocar à parte, chamar ela, né, na nossa main ou chamar em outra, dentro de outras funções. Essa função ela vai receber algumas entradas e baseado nessas entradas ela pode retornar uma saída, né? A gente pode ter funções que não retornem nada, mas é bem comum que elas retornem alguma saída. Existem vantagens e desvantagens em usar uma função, tá? De maneira geral, existem muitas vantagens para as funções, tá? Na maioria das aplicações. A primeira delas sendo a legibilidade, isso costuma ajudar muito. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que se chama é primo e recebe um número, né? Claro, essa função ela vai calcular se o número é primo ou não. A gente pode deixar essa função à parte, depois na nossa main é só chamar ela e fica muito mais fácil de ler normalmente, né? Porque você vai ter ali tipo, C é primo de X, faça alguma coisa. Ou seja, se o número for primo, você faz algo, né? Bem melhor se você botar um código bem comprido, com loop e tudo mais, que é para fazer essa verificação se ele é primo ou não. Também a questão da escalabilidade, né? Então, por exemplo, se eu preciso múltiplas vezes no meu código verificar se o número é primo, faz sentido eu ter uma função que calcula se o número é primo à parte e depois é só chamar ela em uma linha, né? E também velocidade de produção no longo prazo. Essa mesma ideia da escalabilidade é que, em vez de eu ter que escrever o mesmo código múltiplas e múltiplas vezes, ele está escrito uma vez no canto e depois é só chamar em uma linha, né? Eu ganho velocidade de produção no longo prazo, no sentido de, se eu for escrever aquele mesmo código múltiplas vezes, eu vou ganhar tempo. Agora, desvantagens. Para códigos curtos, o código vai ficar mais longo, né? Porque você tem que ir lá, declarar uma função à parte, chamar ela, né? E como você tem que escrever mais coisas, isso vai resultar num tempo de produção maior, né? No curto prazo, né? Ou seja, de novo, isso só é verdade se eu chamo minha função poucas vezes, que para projetos grandes isso não vai acontecer, porém na maratona acaba acontecendo. E a gente pode ter um pior desempenho. Isso não é muito notável, mas a ideia aqui é que internamente, né, o que o computador está fazendo, é que quando ele chama uma função, ele tem que guardar todas as variáveis locais da função anterior na stack, daí ele tem que criar as novas variáveis, ele tem que ir para o local de memória onde essa função está. Então tem várias etapas que são chatinhas e que ele vai ter que calcular ali, que, de novo, não é um tempo muito notável, porém na maratona a gente está preocupado com isso, certo? Então vale a pena a gente ganhar um pouco de tempo. Em C++, para declarar e usar funções, é simplesmente fazer isso aqui. Então, uma função você vai lá e diz qual é o tipo do retorno, dê o nome da função, daí você vai passar cada uma das variáveis e junto com elas o seu tipo, daí você bota o seu código e se você tiver que retornar alguma coisa, você vai escrever return, ali tá retorne, porque eu botei pseudocódigo aqui, né? Mas você escreve return e daí a variável de interesse. Então aqui eu tenho um exemplo, então aqui eu tenho uma função que eu chamei de max, ela vai calcular o máximo entre dois números. Então veja, ela retorna algo do tipo int, então está escrito aqui int, o nome dela é max, entre parênteses os variáveis de entrada dela, junto com seus tipos. Daí aqui código, e daí para retornar você escreve return, e daí o que você está retornando. Então, se A for maior que B, a gente vai retornar A, porque ele é o maior valor, caso contrário, vamos retornar B, porque então ele é o maior valor. E para chamar essa função aqui, eu botei um exemplozinho fácil também, que essa variável res vai receber o máximo entre x e zero, né? Então veja, é o mesmo nome da função, entre parênteses os argumentos dela na mesma ordem, né? Então x seria aqui o a e o zero seria o b. Simplesmente é isso. Então na maratona, a gente raramente usa a função, tá? De maneira geral, não use funções. Você acaba perdendo tempo de produção e também vai deixar nosso código mais lento. Existem casos que pode ser interessante usar maratona, usar funções na maratona. Então quando que a gente deve usar? Primeiro caso, vocês têm uma função recursiva. Quem está vendo desse vídeo talvez não tenha aprendido isso ainda, quando vocês aprenderem vai ficar mais óbvio, mas a ideia de uma função recursiva é uma função que chama ela mesma. E, bom, para você ter uma função recursiva, você precisa ter uma função, então por isso você usaria a função nesse caso. O segundo caso é melhorar a legibilidade. Isso é raro, mas eu vou ter um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro essa ideia. E o terceiro é usar código pronto, às vezes por facilidade, né? Que nem você já tem lá um código pronto para calcular o menor caminho entre dois pontos num grafo, por exemplo. Então você pode querer botar isso numa função à parte e depois só escrever a main, como se aquilo já existisse, como se já tivesse pronto, sabe? O mais usual é você escrever na main mesmo, sabe? Para não perder tempo, mas se você quiser você pode fazer isso. Aqui a ideia da legibilidade, eu tenho um código aqui, é um código que minha equipe usou
na última maratona que teve, que foi a fase zero, né, de 2024. Não vou explicar tantos detalhes do que era anunciado, porque isso não importa, mas basicamente a gente precisava receber vários números e para cada número a gente tinha que representar ele como a soma de dois números não primos. Então, para a gente acabou fazendo sentido fazer uma função à parte que é calcular se o número é primo. Se ele é primo, ele ia retornar 1, se não fosse primo, ele ia retornar 0, né? Aquela ideia de que o booleano pode ser representado com 1 e 0 também, né? Então, daí aqui na main, né, vejo que fica bem simples, não precisam ler tudo, o que importa é essa linha aqui, né? Se não for primo, né, a exclamação na frente é o não, né? Se o A não for primo e o B não for primo, então deu tudo certo, a gente vai printar eles, tudo mais, é isso. Né? Senão a gente tem que fazer outras coisas, tá? Então, nesse caso aqui, por legibilidade valeu bastante a pena, porque a gente chama a função duas vezes, a gente ia ter que escrever esse código aqui duas vezes aqui, ou ter que fazer um loop a mais, tal. E também evitava a gente fazer coisa errada, porque a gente acabou sem querer fazer um detalhe errado. Então isso até ficava mais fácil de debugar, sabe? Então, de maneira geral, se você tem um código mais complexo e tudo mais, vale a pena usar a função, tá? Mas como eu disse, isso é raridade, tá? Na maior parte do tempo evitem usar funções na maratona. Era isso, gente. Muito obrigado.